Esses aspectos são muito gerais e facilmente a gente consegue observar e ter. Mas existem aqueles aspectos mais específicos, né? Que é exatamente a gente olhar como é que está exatamente a incidência. Meu nome é Benaíssa Castiano, eu sou mestrado em melhoramento de plantas e sistemas de semente. Então, para hoje escolhemos um tema um pouco mais familiar, exatamente para os produtores de semente. Dado que o Moçambique é um dos países que produz semente e o seu setor ainda precisa de muito input em termos de conhecimento em relação aos fazedores, de modo a melhorarmos aquilo que é a produção. Então, em relação à produção de semente, hoje vamos focalizar apenas nos aspectos ligados à manutenção e purificação de variedades melhoradas. Uma vez que este país, a produção de semente é dado ou é substituída numa média de 5 anos, então daí que o aspecto de purificação dos campos de produção de semente é importante, né? De modo que ainda mantenha aquilo que são as suas capacidades produtivas. A purificação nós observamos mais primeiro nos aspectos relacionados à pureza genética. Isso por quê? Porque esses aspectos facilmente se perdem durante a multiplicação ou a produção de semente. Existem os fatores que nós chamamos de contaminação da semente. Então, esta contaminação pode acontecer tanto no campo, né? Isto ocorre durante o processo de polinização, se existe uma variedade ou uma semente, uma planta atípica e no período de polinização ela simplesmente transmite o seu pólen de uma planta para outra, então afeta sobretudo aquilo que é a sua pureza genética. Um gestor do armazém pode facilmente carregar a semente de uma dada variedade e, desde que seja da mesma espécie, e misturar com a outra semente que não tem nada a ver com aquela variedade. Nós também aí ocorre, né, aquela contaminação física que normalmente é devido ao manuseamento. Neste processo todo, durante a produção, é importante que a gente faça o processo de purificação, o processo de manutenção daquelas variedades. Então, um dos procedimentos que eu vou aqui preconizar, que é mais simples para os produtores, mesmo que seja do setor familiar, né, é o rogging, né, que é exatamente esta eliminação de plantas atípicas. Mas atenção, o rogging é feito, né, com indivíduos que em algum momento é preciso ter o domínio das características da variedade. Quem pretende fazer um bom rogging, né, que é a eliminação das plantas atípicas, e que maior parte dos casos nós fazemos um rogging, né, negativo, que é a eliminação exatamente daquelas plantas que são as off-types, que não tem nada a ver com a variedade que está em causa, que está sendo produzida, né? A variedade desejada. Então, as plantas indesejadas, nós fazemos a eliminação. Então, existem fases importantes, de modo que a gente observe esta eliminação de plantas atípicas. Para qualquer indivíduo que está a iniciar o processo de produção de semente e precisa fazer a sua manutenção da sua variedade, ou mesmo os indivíduos com experiência no setor, uma das melhores fases de identificação das plantas atípicas é na fase pré-floração e na fase da floração. Okay. Este campo não dá para darmos um grande exemplo em relação à fase da pré-floração. Por quê? Porque numa cultura, por exemplo, como esta do milho, facilmente a gente consegue identificar, quando se estiver na fase de floração normal, a gente verifica a cor das flores masculinas, por exemplo. Então, em relação às outras plantas que lá existem. Se a cor da variedade é mais ou menos amarelada e nós temos uma flor com uma coloração mais ou menos esbranquiçada, então quer dizer que esta planta faz parte, né, daquelas plantas que são fora do tipo, não pertencem àquela variedade. Então, se nós queremos garantir uma boa produção de semente, com qualidade, vigor e o seu aspecto genético lá dentro, nós eliminamos imediatamente essa planta, antes de florir ou mesmo antes de fazer a polinização, antes de ocorrer a fecundação. Assim evitamos que todas elas sejam contaminadas. E um dos fatores que eu não quero aqui deixar é exatamente a retagem. Sabemos que a produção de semente é uma atividade
lucrativo e todo o espaço perdido é algo que contribui negativamente para o encame daquela empresa. Então, daí que alguns campos as pessoas vão fazendo a retancha. Mas atenção, a retancha deve ser feita muito cedo, 1 a 2 semanas no máximo, mas o mais ideal é 1 semana depois da germinação. A gente vê que o campo tem algumas falhas e precisamos fazer a cobertura dos espaços vazios, deve ser feito logo naquele momento. Existem características tão intrínsecas que facilmente a gente não consegue notar. Existem aquelas características tão gerais que, como por exemplo, entrar num campo, a gente verificar a uniformidade. Então essas são características tão gerais, porque a altura das plantas são todas elas iguais, a floração também está decorada de uma forma tão igual e a coloração é quase idêntica. Esses aspectos são muito gerais e facilmente a gente consegue observar e ter. Mas existem aqueles aspectos mais específicos, né? Que é exatamente a gente olhar como é que está exatamente a inserção da folha. Como é que está exatamente, né? Onde está inserido, por exemplo, a espiga. Se for, por exemplo, o feijão, a gente vai verificar como é que está exatamente formado, né, o grupo de vagens daquela cultura. Então, esses aspectos são tão específicos que em algum momento devemos ter ajuda com um descritor das variedades. Quem faz o processo de rogning? Não. Quem faz o processo de rogning pode ser o melhorador, que é para garantir a continuidade daquela variedade no mercado, mas também o produtor tem a obrigação de fazer o processo de rogning e a purificação das variedades no campo, porque se a sua semente produzida estiver contaminada, tiver altos índices de contaminação em relação às plantas típicas, fora do tipo, é o processo todo da cadeia de produção de semente que fica comprometido. E isso, por exemplo, ao caso de Moçambique, vai ser um aspecto muito penoso, porque ainda o déficit da produção de semente existe. Então, se existir no mercado semente com alto nível de contaminação, semente que geneticamente não é pura, então ela poderá afetar aquilo que é o processo de manutenção e purificação das variedades que existem no nosso mercado. Para já eu termino por aqui em relação à aula ou ao processo, à explanação do processo de purificação das variedades, mas qualquer dúvida nós podemos colocar usando os canais próprios, o WhatsApp, poderão ser disponibilizados futuramente nos números para que possamos discutir em relação à purificação e manutenção das variedades. Muito obrigado.